argumentação oral exige alguns cuidados que são dispensáveis em um texto escrito. Por exemplo, o autor precisa prestar atenção frequentemente às reações da plateia. Com esta observação, ele pode reforçar ou modificar exemplos se perceber que não está sendo bem recebido ou compreendido. Outro fator primordial em apresentações é o tempo. Elas não devem ser longas para não cansar o ouvinte. Ao mesmo tempo, não pode ser muito breve e passar a sensação de que o autor não conhece o assunto. É essencial que o autor ensaie em voz alta para ajustar alguns pontos e o tempo gasto. Notas finais. Deu para entender um pouco mais sobre o que é argumentação e retórica? Compreender o perfil do seu público, saber a diferença entre Bem, então eu acho que esse vídeo ele dá uma... Travou, não, eu parei, Leandro, porque o vídeo já estava no final, agora ele só estava... Só ia, na verdade, perguntar, entenderam? Né? Mas, enfim, vocês perceberam, então, que o vídeo vai dar uma noção geral do que é retórica, o que é argumentação, quais são os elementos que existem dentro de um discurso, os elementos que precisam ser considerados. Por exemplo, todo discurso precisa de uma tese. O que é a tese? É aquele argumento que eu vou levantar e que eu vou sustentar, que eu vou comprovar que aquilo que eu estou dizendo está adequado para aquele momento. Bom, então a professora vai levantando uma série de pontos, uma série de coisas para a gente discutir, então, para pensar um pouco no que é retórica e argumentação. Vocês perceberam que ela não mencionou estilística, porque nesse momento não era o foco, né? Ela levanta outros elementos, ela trata da linguagem enfática, ela trata da linguagem conativa, que são outros exemplos de linguagem, de uso que se faz da linguagem, né? Aqui, no caso da disciplina linguagem jurídica, para vocês é muito interessante pensar na retórica argumentativa, né? Porque é o tipo de linguagem, o tipo de discurso que vai colocá-los um passo à frente dos outros profissionais da área jurídica. Então, um bom profissional dessa área é um profissional que consegue levantar argumentos para defender sua tese, mas ele consegue também usar a retórica de maneira adequada. Qual que é a diferença, então, entre retórica e argumentação que a professora pontuou aí e que vocês, né, nos estudos que teceram, acredito que vocês teceram estudos acerca de retórica e argumentação, devem ter percebido? Levantar argumentos é comprovar minha tese, certo? É defender a tese que eu estou pontuando, que eu estou levantando factualmente. Usar a retórica é convencer o outro por meio de elementos emotivos, muitas vezes, daquilo que eu estou dizendo. Vocês perceberam factualmente, pontualmente na fala dessa professora, que no texto escrito, a maneira como eu tenho para atribuir, para usar a retórica dentro daquilo que eu estou dizendo, é por meio de pausas, vírgulas, pontos que são utilizados, né? O argumento é aquilo que eu vou levantar, que eu vou dizer para defender, para mostrar que a minha tese ela tem veracidade, que ela factualmente funciona, ok? Luiz Fernando, está entendendo? Tá? Meninos, estão entendendo todos? Ok, então agora eu vou colocar o slide e a gente vai, então, discutir a partir do slide. Se alguém quiser fazer alguma questão, gente, se tiver algo no artigo que vocês leram e que eu não estiver pontuando, né, levanta a mão e a gente volta onde vocês acharem interessante, certo? Agora lá vou eu apanhar aqui. É uma guia ou uma janela? É uma guia.
Ao segundo, que assim, que o meu computador, além de tudo, ele está travando hoje. Só fazer uma observação enquanto isso, eu acho interessante a ênfase que dá esses estudos no fato de conhecer o público. E é algo que, por exemplo, se você está frente a um juiz e a sua retórica é mais diretamente a ele, vai ser uma, e você está diante de um júri, por exemplo, o quanto você vai ter que usar a linguagem para analisar esse seu público, que você vai ter que convencer e aplicar a retórica mais voltada para esse público especificamente. Exatamente, Carla, porque eu só consigo convencer, eu só consigo mostrar para o outro que eu estou agindo de uma maneira adequada e que aquilo que eu estou levantando na minha fala está adequado e pode ser, né, significativo para o outro, se eu conhecer esse outro. Se eu não conhecer o outro, eu não tenho como levantar argumentos que vão comprovar de que aquilo que eu estou falando está certo. Por exemplo, vamos pensar politicamente. Chego para conversar com vocês acerca de política sem saber qual é o posicionamento político de cada um de vocês. A minha chance de conseguir convencê-los de qualquer coisa é quase que insignificante. Então, eu preciso conhecer o outro, eu preciso conhecer, saber quem é esse outro, para que a minha fala efetivamente faça diferença, para que eu consiga usar elementos retóricos convincentes o suficiente para que o outro acredite e mude de posição. Fala, Pedro. Bom dia, professora. Bom dia. Exemplo do que a Carla falou, que eu vi até um podcast do advogado da Elise Matsunaga, onde ele constituiu boa parte do júri somente mulheres, para que ele pudesse favorecer o que ele fosse falar nesse quesito. As argumentações dele foram bastante baseadas nisso. Então, eu ia mencionar um seriado que tem na Netflix, eu acho que é uma minissérie, tem 4 episódios, se não me engano. Se não me engano, chama o júri ou jurado, eu não me lembro agora. Mas o que acontece? O que a gente percebe factualmente? Quando há a escolha desse júri, esse advogado ele vai escolher para compor o júri aqueles sujeitos que ele acredita que vão ser convencidos daquilo que ele está dizendo, para que factualmente ele saia dali, né, com a vitória. Então, é exatamente isso que a gente precisa pensar. Eu preciso conhecer o meu público para conseguir convencê-lo daquilo que eu pretendo. E eu só consigo conhecer meu público também por meio da linguagem. Entendem? Que é o comportamento linguístico do sujeito que vai dizer muito de quem ele é e qual é o lugar social que ele ocupa. É por meio disso que você... Pense o seguinte aqui comigo. Eu oferto aula no curso de Direito, eu oferto aula no curso de Letras, oferto aula na especialização. Se eu estou no curso de Direito, a minha linguagem, a minha organização de aula é de um jeito. Se eu estou no curso de Letras, a linguagem também muda, porque vocês aqui são um curso de bacharelado. Vocês precisam pensar a linguagem como instrumento, e não a linguagem como objeto científico. Entendem? Vocês precisam aprender a usar a linguagem de maneira adequada, mas vocês não precisam pensar a linguagem enquanto o elemento, o objeto científico que vocês vão analisar, porque não é esse o objetivo. Lá no curso de Letras, o olhar para a linguagem é a linguagem como objeto científico. O profissional de letras ele tem a obrigação de conhecer profundamente a linguagem, de analisar essa linguagem, porque ela é o objeto de estudo. Vocês têm outros objetos de estudo. Quais são os objetos de estudo? As leis, né, a Constituição, que vocês vão usar a linguagem para conseguir alcançar os objetivos.
né? Aí depois vocês deem uma olhada no chat, que tem alguns comentários. O Leandro escreveu algumas coisas acerca do... Vou ler para vocês. Muitas vezes, Leandro, exatamente, o rebuscar é simplificar, porque se eu uso elementos linguísticos que o outro não conhece, ao invés de convencer esse outro, eu vou afastar esse outro do meu objetivo principal. Certo? Depois vocês deem uma olhada no chat, que o Leandro fez alguns comentários. Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Sim. Enquanto eu estiver com o slide aberto, eu não consigo visualizá-los, tá? Então, por favor, qualquer coisa, abra o microfone e falem. Então, hoje é a primeira aula para a composição da V2, certo? Nós vamos falar um pouco sobre argumentação, depois um pouco sobre retórica, um pouco sobre estilística. A retórica e a nova retórica. A tradição grega e a retórica da argumentação, que são diferentes. Em sentido lato, a retórica se mistura com a poética, consistindo na arte da eloquência em qualquer tipo de discurso. Ok? Todos os discursos, qualquer tipo de discurso, usa a retórica para convencer o outro daquilo que está sendo dito. Quando a gente pensa em política, isso fica muito claro, mas todo discurso, tudo aquilo que é dito é argumentativo, né? E carrega em si um potencial, uma perspectiva de retórica. Eu não estou dizendo que todo discurso é elaborado previamente ou que todo discurso é pensado no sentido de levantar argumentos e pensar no que eu vou convencer o outro, não. Mas pense o seguinte, vocês são muito jovens, pensem, vocês, a maioria de vocês, pelo menos muito jovem, pensem quando vocês querem convencer os pais de vocês acerca de alguma coisa que vocês querem. Ou comprar, ou uma viagem. Há um levantamento de argumentos prévios do que vocês podem e do que vocês não podem dizer para os pais de vocês. Como que vocês vão conversar, qual é o tom de linguagem que vocês vão usar, qual é o tom de voz que vão usar, para convencer o outro daquilo que vocês querem. Ou seja, então, mesmo quando a gente está falando de momentos mais triviais, momentos mais cotidianos, a argumentação e a retórica estão presentes no que é dito. É claro que, se formos pensar em termos de linguagem jurídica, há todo um levantamento de argumentos, todo um levantamento de quem é meu público-alvo, previamente, para que eu consiga, então, convencer esse outro daquilo que eu estou dizendo, certo? Seja por termos, seja por um texto escrito ou por um texto oral, né? Porque a retórica e a argumentação estão presentes, tanto em textos orais quanto escritos, certo? Leandro? Está entendendo? Meninos, eu não sei se vocês não estão me ouvindo. Estão sim. Estão sim? O Leandro respondeu no chat que está sim. Tá. Ok. Cauê, tudo bem? Tá entendendo? Davi? Para mim tá tranquilo, professora. Geraldo? Ok. Qualquer coisa, me chamem. Então o discurso jurídico, por excelência, ele tem uma essência argumentativa, visto que assume características dialéticas e retóricas durante a construção. O estudo dos mecanismos que regem esse discurso serão os objetos de estudo dessa atividade que nós estamos desenvolvendo agora, ok? Então, nós vamos pensar tanto nos aspectos argumentativos, e esses aspectos argumentativos, eles vão assumir, ora, característica dialética,
ora característica retórica. Bem, pensando nisso, partiremos da seguinte premissa. A lógica formal e a lógica informal têm como objetivo distinguir os argumentos válidos dos argumentos inválidos e os argumentos bons dos argumentos maus. Por que, então, que quando aquela professora estava falando naquele vídeo, ela disse: o discurso precisa ser previamente organizado no caso de ter um público-alvo. Quando nós estamos dentro de um júri, por exemplo, nós temos o que o Platão vai chamar de plateia, certo? Que o Sócrates e o Aristóteles também depois continuam com essa noção de plateia. Qual é, então, a importância de conhecer essa plateia? Eu preciso conhecer a pessoa ou as pessoas a quem eu estou me dirigindo para ter a condição prévia de convencê-los, né? Então, olha, no campo jurídico, o profissional precisa previamente levantar os argumentos para saber se esses argumentos são bons ou não, para ver se esses argumentos são convincentes ou não, e conhecer a plateia para usar adequadamente a retórica. Eu só consigo convencer o outro por meio de uma escolha de linguagem e também de toda uma escolha de postura, de vestimenta, uma escolha de argumentos emotivos que eu vou usar. Pensem só, se eu quero convencê-los de que estou certa, a primeira coisa que vocês vão olhar para mim quando eu entro na sala de aula é a roupa que eu estou vestindo. Peraí que eu comecei a ler, eu não sei quem falou, mas eu comecei a ler. Sim, exatamente, Leandro. O júri é a retórica máxima, né? Porque assim, eu preciso convencer esse júri, e para convencê-lo, eu preciso levantar elementos emotivos, eu preciso me mostrar envolvida com a situação, e para isso, o tom da voz, as pontuações, as pausas e a emoção que eu demonstro com isso que estou dizendo pode ou não convencer o outro. Por outro lado, se pensarmos também em termos em funcionamento linguístico, dependendo do nível de linguagem que eu uso, eu faço com que o outro não se atente para o que eu estou falando, para que ele não preste atenção, e assim eu não consigo convencê-lo. Então, por que eu preciso conhecer esse outro? Eu preciso conhecer o outro para escolher a modalidade linguística que eu vou usar, a forma como eu vou me portar enquanto eu falo, porque nós falamos o tempo todo, tanto pelo que é dito oralmente, quanto pelo que é dito por meio dos gestos. O meu corpo tatuado ou não é uma maneira de falar. A cor que o meu cabelo está pintado é uma maneira de falar. A roupa que eu visto é uma maneira de falar. Se eu quero ser ouvida numa sala de aula, por exemplo, eu não vou entrar na sala de aula vestida de biquíni, porque não é lugar para isso. É claro que agora foi extremamente radical e esdrúxulo, né, na comparação, mas não é lugar para isso, porque a maneira como eu me visto, a maneira como eu escolho cada palavra vai servir ou não para convencer o outro. Então, a retórica está para a plateia, está para o público. Assim como a argumentação também. Mas vamos pensar em níveis diferentes. A retórica é o que eu vou usar, como o Aristóteles dizia, é a arte de falar bem, né? Então, eu preciso sair desse nível linguístico que eu escolhi, usar elementos emotivos suficientes para convencer o outro. Isso é retórica. A argumentação é levantar elementos que factualmente comprovem que minha tese está certa. Então, eu vou defender um assassino, né? Um assassino ou alguém, se eu vou defender, eu quero mostrar que essa pessoa não é um assassino.
né, que está sendo acusado, mas que é inocente. Vou levantar elementos, né? Vou tentar trazer provas argumentativas suficientes, né, para mostrar ali documentalmente de que que a pessoa que eu estou defendendo não cometeu aquele crime. Isso factualmente, certo? Dentro do meu discurso. Retoricamente, eu vou usar elementos de linguagem, expressões e gestos que vão atribuir uma certa emotividade para aquilo que eu estou dizendo, para convencer emotivamente mesmo o outro daquilo que eu estou falando. Conseguiram compreender ou ficou meio confuso? Meninos? Gente, ficou Ficou um confuso? pouquinho confuso, se puder voltar um pouquinho. Ok, então vamos lá. Quando eu penso em argumentação, são elementos comprováveis, elementos concretos que eu consigo mostrar dentro da minha linguagem, de que eu estou certa dentro daquilo que estou falando. Quando eu penso em retórica, retórica é a arte de convencer o outro, né? Passa pela persuasão, passa pelo convencimento do outro. Então, para convencer esse outro, quais são os principais elementos, além dos argumentativos, que eu vou usar? Elementos emotivos, que transmitam na minha fala uma dada emoção, um dado sentimento, para dizer que eu estou muito envolvida com o que estou dizendo, e eu acredito tanto que eu chego a me evidenciar de maneira emotiva. E isso eu vou conseguir como? Se for um texto escrito, por meio da pontuação, principalmente. Porque as pausas na escrita, elas são atribuídas pela pontuação. Se for um texto oral, pelas pausas e pelo tom da minha voz. Clareou? Agora sim, obrigada. Meninos, podemos passar? Pode, professora. Ok. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que a lógica formal e a lógica informal têm como objetivo distinguir os argumentos válidos e os argumentos que não são válidos dentro de um dado texto. O que eu estou chamando de texto agora é tudo que é dito, seja por escrito ou oral, ok? No caso da lógica formal, tanto no caso da lógica formal quanto no caso da lógica informal, trata-se de estabelecer critérios objetivos que permitam saber, com o maior rigor possível, quando a conclusão de um argumento é verdadeira e provável, mas quando ela não seja, quando ela não é possível de ser verdadeira ou provável. Contudo, a lógica formal e a lógica informal não são as únicas disciplinas que estudam os argumentos, ok? Por quê? Além da lógica formal e da lógica informal, nós temos outras disciplinas que estudam os argumentos. A essa disciplina dá-se o nome de retórica, que é vulgarmente caracterizada como a arte da persuasão. Isso é, a arte que estuda os procedimentos que permitem a um orador fazer um auditório aderir ou não aos pontos de vista que defende. Então, dependendo da forma como eu uso, né, esses procedimentos de convencimento, se eles forem usados de maneira adequada, eu vou conseguir, então, convencer o meu auditório, minha plateia, acerca disso que eu estou falando. Se eu não conseguir usar de maneira adequada, eu não consigo, então, convencer o outro daquilo que eu estou dizendo é verdadeiro, ou enfim, né? Apesar de, tal como a lógica formal e informal,
a retórica também, estudar argumentos, a finalidade desse estudo é completamente diferente daquela da disciplina, uma vez que seu objetivo não é descobrir e estabelecer as condições que permitem saber que determinadas posições são verdadeiras ou falsas, plausíveis ou não, mas tentar compreender, prestem bastante atenção, qual que é, então, o objetivo principal da retórica? Tentar compreender e usar a capacidade persuasiva da argumentação na comunicação. Certo? Até aqui tudo bem, meninos? Tudo certo. Ok. Ué, eu parei. Nem. Desculpa. Tá. Então, a gente já sabe que dentro da argumentação existem algumas disciplinas, né, que se dedicam ao estudo da argumentação. Uma delas é a que vai pensar na argumentação formal e informal, na lógica formal e informal, e há também a retórica. Tá, agora vamos pensar o que é a argumentação e como que a argumentação funciona dentro disso que a gente está chamando de texto. A argumentação, ela pode ser objetiva ou ela pode ser subjetiva, né? Então, a argumentação, quando a gente pensa na argumentação objetiva, ela não se confunde com a lógica formal. Por quê? Porque a lógica formal se preocupa somente com a validade do raciocínio e não com a verdade de suas premissas ou suas conclusões. Pensem só comigo. Na validade do raciocínio e não com a verdade de suas premissas e suas conclusões. Para a lógica formal, o aspecto material não é levado em consideração. Por quê? Para a lógica formal, se o raciocínio estiver adequado, se o raciocínio estiver correto, se isso que está sendo dito representa uma verdade ou não, algo que pode ser fisicamente, materialmente comprovado ou não, isso não é interessante. A lógica formal se preocupa principalmente com a noção de que se o meu raciocínio ele está correto ou não dentro de uma premissa qualquer. Essa premissa não precisa representar a realidade. Por outro lado, a argumentação, né, pensando então na argumentação objetiva, a lógica aplicada é material, ou seja, para a argumentação objetiva, a verdade dos fatos ela precisa ser considerada além da validade do raciocínio empregado. A argumentação objetiva centra suas forças em conceitos, reflexões, associações racionais, no intuito de que o pensamento exposto pelo orador seja válido perante qualquer sujeito, independente das subjetividades e emoções de cada um. Pensem, o que então até agora que está diferenciando a argumentação objetiva da retórica? Para a argumentação objetiva, o que é relevante é aquilo que eu estou dizendo é correspondente a algo que representa ou que é representativo de uma dada verdade. Independente se vou ou não convencer o meu público, o meu auditório, né, mas o que eu estou dizendo precisa representar uma dada verdade. Na lógica formal, o que importa é a forma como o raciocínio é organizado. Para a argumentação objetiva, a argumentação centra suas forças em conceitos e reflexões, associações racionais, no intuito de que o pensamento exposto pelo orador seja válido perante qualquer sujeito, independente das subjetividades e emoções de cada um. Ou seja, aquilo que eu estou dizendo tem que ser representativo de uma dada verdade. Caramba, Briana. Ainda assim, a argumentação objetiva pertence ao campo da retórica, pois o argumento objetivo pode ser refutado ou não aceito pelo destinatário, caso esse não entenda por verdadeiras as premissas materiais que compõem o raciocínio. Gente, está muito difícil de entender o que eu estou dizendo?
A senhora poderia citar um exemplo de uma frase, alguma coisa assim, para diferenciar um e outro? Por exemplo, Carla, quando a gente pensa em lógica formal, a gente não está pensando numa representação real, mas uma representação que seja construída gramaticalmente de uma maneira correta, ou que não precisa ter comprovação científica, mas que fosse possível de ser construída pelo raciocínio humano. Por exemplo, o céu é vermelho. Eu olho para o céu e falo, o céu é vermelho. Eu não digo o céu está vermelho. Entendeu? Eu digo o céu é vermelho. Factualmente, o céu é vermelho? Não, mas o raciocínio e a forma como as frases são organizadas não está errado. Porque dependendo do momento que você olha para o céu fica vermelho no pôr do sol. Entende? Então, o raciocínio e a organização frasal não estão equivocados. Então, a lógica formal, ela aceita o raciocínio e a organização frasal desde que estejam adequados. Agora, pensar em argumentação lógica, o raciocínio tem que ser comprovado. Então, eu só posso dizer que algo funciona de determinada maneira se factualmente, cientificamente ou por qualquer outro elemento representativo da verdade eu conseguir comprovar. Por exemplo, vou dizer, a chuva cai. Factualmente, é possível, cientificamente, é possível comprovar isso? Que a chuva cai. Entende? A diferença entre a lógica formal e a argumentação e a argumentação objetiva é que eu posso, na argumentação objetiva, desde que o raciocínio seja lógico e que a formação, a organização frasal estejam adequadas, eu posso dizer coisas que não são representativas da verdade. E para a argumentação objetiva, além da organização frasal, do raciocínio lógico, eu preciso também representar a verdade. E para a argumentação objetiva tem um elemento a mais, porque o meu argumento ele tem que ser verdadeiro para atuar em benefício da retórica. Porque eu só vou conseguir convencer o outro do que eu estou dizendo se factualmente eu conseguir mostrar para esse outro que esse meu argumento ele tem pé, ele está firme no que é tido, no que é chamado em algum momento como verdade. Carla? Certo, obrigada. Agora deu para organizar melhor. Obrigada. Ok. Na verdade, Leandro, se a gente pensar na perspectiva Foucaultiana, não sei se vocês já estudaram ou não, mas se a gente pensar numa perspectiva Foucaultiana, a verdade ela não é subjetiva, mas ela é relativa. E aí, eu acho que no campo jurídico, pensar nessa relatividade da verdade é o que há de mais adequado para que eu possa convencer o meu auditório daquilo que eu estou dizendo, ou seja, usar a retórica de maneira adequada. Porque pensem só, eu gosto muito de pensar no assassino, porque eu acho que é um exemplo mais fácil da gente pensar. Ao mesmo tempo em que vai ter um advogado de acusação, vai ter também, gente, licença só um segundo. Ai. Desculpem, gente, eu precisei matar uma aranha. Mas, enfim, ao mesmo tempo que vai ter um advogado de acusação, vai ter um advogado de defesa. Se pensarmos, Leandro, em relação ao que é verdade, o que é verdadeiro, o que é falso, vai ser de acordo com o que for dito por esses advogados, é que o público, o auditório, vai ser convencido do que é verdadeiro e o que é falso. Vão ser os argumentos e as provas levantadas é que vão determinar
o que é verdadeiro e o que é falso. Nesse sentido é que o Foucault fala que a verdade ela é relativa. Porque, por exemplo, estamos na janela da UEG, eu em uma, no andar de cima, você em outra, no andar de baixo. Acontece um acidente no meio da rua, certo? Eu vi do andar de cima, você viu do andar de baixo, o Luiz Fernando estava passando na calçada e viu por outro ângulo. A pessoa que estava dirigindo por outro ainda, e a pessoa que foi atropelada por outra. O acontecimento é o mesmo, certo? O acontecimento é exatamente o mesmo. Mas a maneira como cada um viu, e cada um vai falar desse acontecimento, levantando argumentos possíveis de serem levantados, é diferente. Então, é nesse sentido que o Foucault fala que a verdade ela é relativa, porque ela é relativa a uma posição sujeito. Certo? Então, é a minha historicidade, é o meu conhecimento, é a minha leitura de mundo, é o lugar onde eu me objetivei e me subjetivei como sujeito, que vai me dizer o que eu tomo como verdadeiro e o que eu tomo como falso no mundo. Por isso a importância de conhecer o auditório para o jurista. Eu preciso saber quem que é esse sujeito no mundo. Esse sujeito que vai me julgar, que vai julgar o que eu estou dizendo. Vai me julgar? Não, vai julgar o que eu estou dizendo, como verdadeiro ou como falso, para inocentar ou para incriminar alguém. Então, por isso, se pensarmos na relatividade da verdade no formato Foucaultiano, aí sim, o conhecer o auditório torna-se mais importante e mais relevante. Porque só conhecendo o auditório eu vou conseguir, por meio de uma argumentação lógica, que é carregada de elementos factuais, de elementos lógicos, mas também carregada de retórica, eu vou conseguir ou não convencer esse outro. Entende? Por isso, conhecer o público e o auditório. Agora, pensar em verdade abstrata ou subjetiva é complicado, né? Mas a gente precisa pensar que a construção da verdade ela se dá principalmente em função do olhar que eu tenho, e esse olhar ele é construído por toda uma historicidade. Ele carrega em si todo um campo de historicidade, de subjetivação e de objetivação também. Meninos, vocês estão entendendo? Sim. Sim? Ok, então vamos continuar aqui. Tá. Então, a gente pensou na diferença entre lógica formal e na argumentação objetiva. Para essa disciplina que nós estamos fazendo aqui, nesse período do curso de Direito, nós tomamos a argumentação objetiva e a retórica como as estruturas, né, como a organização textual necessária para que o advogado, para que o profissional do direito consiga, então, convencer o outro, consiga se situar como alguém bom, né, como bom profissional dentro dessa prática, certo? Então, essa comparação, essa informação aqui acerca da diferença entre lógica formal e argumentação objetiva foi só para evidenciar que estamos tratando, né, nós estamos com o pé na argumentação objetiva e não na lógica formal. Existe, além da argumentação objetiva, existe uma argumentação subjetiva. Enquanto a argumentação objetiva se funda no logos, a argumentação subjetiva se funda no ethos e no pathos. Logos, ethos e pathos formam o tripé
de meios e provas estabelecido por Aristóteles em sua retórica. Então, estamos pensando o seguinte: quando o Aristóteles pensou no que era retórica, ele pensou a retórica sustentada num tripé. Que tripé é esse? Ethos, logos e patos. Ethos, em retórica, em argumentação, é a imagem de si, que o orador, né, o locutor, projeta no auditório para persuadi-lo a aceitar sua proposta ao passar do ato, né, ao estar ali em um ato comunicativo, em um momento de discurso. Fala-se, então, em ethos discursivo. Com o ethos, o orador falante tenta passar ao auditório uma imagem de credibilidade, para legitimar ou para validar o seu discurso. Cabe ao orador oferecer ao auditório não só, né, o que ele vai dizer, mas também como dizer. Ou seja, Miguenot é um analista do discurso, e esse analista do discurso ele parte principalmente dessa noção de ethos discursivo, que ele vai chamar de corporalidade, da qual fazem parte a voz, o gesto, a indumentária. Além disso, para além disso, vamos pensar, faz parte a voz, o gesto, a indumentária, a maneira como caminha, a maneira como a expressão facial Mas, enfim, a maneira como a minha expressão facial se mostra, as tatuagens que eu tenho no corpo, porque essas tatuagens podem ser muito significativas ou muito representativas de algo que para o meu público não vai agradar. Então, dependendo do lugar que eu vou, dependendo de quem eu quero convencer, dependendo da forma como eu for falar, por exemplo, quando eu falo de tatuagem é porque eu tenho muita tatuagem, né? Então, dependendo de onde eu estiver, eu prefiro usar um casaco. Entende? Porque a tatuagem pode ser tomada como agressão, olhar do outro. Então, o que é o ethos? O ethos é posicionamento, é a corporalidade, é o tom de fala que o locutor usa durante o momento que está ali, levantando seus argumentos para tentar convencer o auditório de algo que ele está dizendo. E quando eu falo, gente, em locutor e auditório, eu não estou falando só no campo jurídico, não. Eu estou dizendo, aqui nesse momento, vocês são o público, vocês são o auditório. E eu estou tentando convencê-los de que, usando adequadamente a retórica e a argumentação, vocês, enquanto profissionais de direito, estarão em um outro espaço, espaço de quem tem controle, espaço de quem tem domínio da linguagem. Porque a linguagem é a ferramenta, no caso de vocês. No meu caso, a linguagem é o objeto de estudos. No caso de vocês, a linguagem é o meio. A linguagem é a ferramenta. Certo? Então, compreender o que é ethos? Podemos passar? Pensem no ethos como a corporalidade, assim como Miguenot fala nas suas obras. Então, eu tenho uma prática discursiva, e essa prática discursiva ela não é colocada só no que é dito verbalmente. Para além do que é dito verbalmente, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me comporto, a cor que o meu cabelo está pintado, vai falar de mim, vai falar de quem eu sou, do lugar que eu ocupo. Certo? Podemos passar para frente? Compreenderam o que é o ethos? Vou considerar o silêncio como sim. Exatamente, Leandro. No caso, os homens ter ou não ter o cabelo. Tá. Então, olha, se o ethos diz respeito à corporalidade, enquanto o ethos diz respeito ao locutor, o patos dirige-se ao auditório, com o objetivo de despertar paixão, convencer, né? Convencer.
Então, Charrodot e o Miguenot propõem alguns meios básicos para gerar emoção no auditório. Primeiro, mostrar-se emocionado. Segundo, mostrar objetos como faca, camisa ensanguentada. Eu estou falando pensando agora justamente em um momento em que o julgamento é acerca de um assassinato, né, ou qualquer coisa desse tipo, uma tentativa de assassinato. Descrever cenas emocionantes. Todo ser humano é permeável à emoção. Mesmo o juiz, ao proferir uma sentença. Todo ser humano é constituído de razão e emoção. Né? Como diz Almeida Prado, ele fala, então, do ânimos, que é a razão, e do anima, que é a emoção. Então, na prática judicial, para uma decisão judicial, vai haver aí, então, uma relação entre a razão e a emoção. E muitas vezes, o que vai definir se o meu. Se o sujeito que está em julgamento, eu ia falar, a palavra fugiu, mas se o sujeito que está em julgamento, se ele vai ser considerado culpado ou inocente, muitas vezes é a carga emotiva, porque muitas vezes os elementos factuais eles não são suficientes para comprovar. Factualmente, não há provas suficientes para dizer se se a pessoa que está sendo defendida, se ela é culpada ou não. Muitas vezes vai ser a carga emotiva. Então, pensem só. Nós trabalhamos no primeiro momento, pensando em argumentação objetiva. Nós pensamos no primeiro momento que existe o ethos. O ethos é a forma como o locutor vai se portar diante do seu público, seu auditório. Depois, no segundo momento, nós começamos a tratar, então, da existência do patos. Patos é exatamente o que precisa ser convencido. O patos é o meu público, o meu auditório. Né? Eu preciso usar elementos para convencer, para mostrar para esse auditório que aquilo que eu estou dizendo é adequado. E, segundo o Charrodot e o Miguenot, para convencer esse público, eu preciso despertar emoção. Existem, é claro, meios, né? Existem passos que podem ser seguidos para demonstrar emoção, mas eu trouxe esses elementos aqui. O mostrar-se emocionado, mostrar objeto, né? Descrever as cenas emocionantes, porque esses elementos, esses passinhos, eles estão lá naquele livro que a gente está lendo, aquele da linguagem jurídica, quando está tratando de retórica nele, né, um livro maior, dessa vez eu passei só artigos, mas lá tem todo, e esses exemplos, esse passo a passo, está naquele manual, ok? Quando fala em Charrodot e Miguenot, já falei para vocês, um analista do discurso, uma pessoa que ocupou a vida estudando o que é o discurso e como que esse discurso se manifesta, e o Charrodot, ele é, na verdade, está com o pé entre filosofia e história, que também se ocupa de estudar memória e discurso. Né? Então, ele vai tratar, e filosofia, claro, então ele vai tratar da memória do discurso. Com isso, ele levanta alguns elementos para pensar, então, na argumentação objetiva. E aí, nós passamos, então, pelo... nós não tratamos, então, do logos, então. Se temos o ethos enquanto locutor, patos enquanto auditório, e o logos é aquela teoria, é aquele argumento que está sendo levantado, ok? Então, a argumentação subjetiva, ela passa por esses três elementos para a construção da retórica, que é o logos, o argumento que está sendo levantado, o ethos, o posicionamento do locutor, e o patos, a tentativa de convencer o auditório. Até aqui tudo bem, meninos?
Sim, professora. Tá. Gente, se for ficando muito chato, vocês me avisem. Que aí a gente... Enfim, se tiver muito chato, se tiver muito difícil, vocês me avisem. Tá. Então, pensando que, para além da argumentação formal, existe também a comunicação conflitual. Essa forma de comunicação apresenta-se ontem e hoje em todas as camadas sociais, em todas as áreas, política, religiosa, literária, etc. O conflito é uma realidade da sociedade inteira. Pensem comigo, Leandro, tenta me explicar por que o conflito é uma realidade da sociedade inteira. Leandro, você está sem áudio? Ah, eu vi. Eu vi. Sim, estou te ouvindo e eu vi também que estava projetando. Não, e eu vi. O Loki. É o Loki. Sim, então a gente pensa que desde os primórdios, desde o início da humanidade, o conflito sempre esteve presente e quando eu falo em conflito, gente, eu não estou falando nem briga. Conflito é diferente. Conflito é ter ideias adversas, é ter pensamentos contrários, e é justamente esse estado de conflito que impulsiona o conhecimento, que impulsiona a mudança social, que impulsiona, né, todas as evoluções. Porque se estivéssemos estagnados... Oi? Sim, exatamente. Exatamente, Leandro. Então, nesse sentido que a gente está falando aqui do conflito, o conflito é o que vai impulsionar o homem, o sujeito, a tornar-se outro, a adaptar-se cada vez mais e a ter controle, a ter domínio sobre aquilo que lhe incomoda, aquilo que não permite sua evolução, né? Então, pensando nisso, se o conflito é uma realidade da sociedade inteira, o discurso conflitual alinha-se ao discurso polêmico, ao passo que o discurso não conflitual faz parte do discurso didático. Então, ó, o conflitual é o discurso polêmico, enquanto que o não conflitual é o discurso didático. Por que no sentido de discurso didático? Porque o discurso didático é aquele que vai promover o conhecimento, né? Então, trago para a sala de aula, ou falo para o meu filho tudo que estou ensinando da maneira mais pontual e menos polêmica,
para que ele consiga compreender, e aí sim, os conflitos e as polêmicas serão criados por ele próprio, pelo meu aluno, pelo meu filho, seja lá quem for o público, né, o auditório que está me ouvindo falar em um dado momento. Tá, então, as duas modalidades de discurso apresentam conteúdos e formas diferentes. O conflitual, então, está para as relações sociais do dia a dia, pensando relações políticas, relações jurídicas, e o didático está para a noção de ensino. E quando eu falo ensino, eu não estou pensando só no formato tradicional dentro de escola. Estou pensando em tudo aquilo, todo o espaço que gera o conhecimento de alguma maneira. O discurso didático, ele pode, por exemplo, estar dentro da igreja, dependendo da forma como o pastor, o padre, conduz a sua fala, certo? A comunicação conflitual costuma ser agressiva e desequilibrada. Não, desculpa, agressiva e desqualificativa, tanto do conteúdo quanto da pessoa, do orador, do falante. Já o discurso didático tem na forma analisar, explicar, né, tentar convencer o outro. Na verdade, quando fala que comunicação conflitual ela é agressiva e desqualificativa, na verdade, está colocando o discurso didático como aquele que serve para ensinar, aquele que serve para gerar uma conversa, para gerar o conhecimento, enquanto que o discurso conflitual é aquele que não estabelece tranquilidade. No discurso conflitual, por exemplo, nós estamos aqui em um processo, em um espaço de discurso didático, mas poderíamos, aqui dentro, ter um momento de discurso conflitual. Por exemplo, quando eu falei em Foucault, quando eu falei na questão da verdade para o Foucault, alguém de vocês poderia simplesmente discordar e falar, não, professora, vamos pensar, você está falando em termos filosóficos, mas vamos pensar a construção da verdade por outra via, vamos pensar pela psicanálise, vamos pensar por outra via, trazendo outro autor para a discussão, um autor que não coaduna o pensamento com Foucault, né, que foi o que eu estava dizendo, nós teríamos, então, um discurso conflitual. Por isso eu disse, conflitual não é briga. Conflitual é argumentar, é posicionar-se em outro lugar, a partir disso gerar uma certa discussão, né, uma argumentação de um lado e de outro, e essa argumentação, essa discussão te transformar, te colocar, te levar para um outro lugar ou te apontar que aquele lugar que você ocupava realmente é o que você acha adequado. Nesse sentido, gente, a gente pode pensar o tempo todo que o discurso didático ele é permeado pelo discurso conflitual. Um é constitutivo do outro. Não andam sozinhos. Compreendem? Então, para a gente continuar pensando na linguagem argumentativa, que ela é permeada pelo logos, pelo ethos e pelo pathos. Por quê? Na linguagem argumentativa, eu estou trazendo junto a retórica também. Né? Então, se a retórica aristotélica ela é constituída por esses três elementos, por esse tripé, eu preciso pensar que existe todo um campo de linguagem que vai sustentar ou não os argumentos que eu quero levantar. E esse campo de linguagem ele vai aparecer por meio de figuras de linguagem e argumentação. Né? Então, algumas figuras limitam-se à questão de estilo ou ornamentação do texto, ao que Aristóteles chama de elocutium, né? Elocutium, na verdade, em latim. Outras gozam de amplitude maior e repercutem no campo argumentativo como fator de persuasão. Ocorrem para a aceitação do discurso por sua capacidade de agradar, ou de provocar emoção no auditório. O tratado da argumentação
né, que foi escrito em 1996, teve o objetivo de simplificar o estudo das figuras, reduzindo-as a 3 tipos: figuras de escolha, figuras de presença e figuras de comunhão. Então, dentro da linguagem argumentativa, todas as figuras de linguagem utilizadas, elas estão colocadas, elas estão classificadas em um desses 3 tipos aqui, né, de acordo com o que foi colocado no Tratado da Argumentação. Então, as figuras de escolha são aquelas, né, o nome lhes advém do fato do auditório considerá-las ou um mero ornamento ou como argumentativas. Depende da interpretação do ouvinte. Por exemplo, eu posso pensar que uma figura de linguagem que está sendo usada agora é só para deixar a linguagem mais bonita, como algumas pessoas gostam de dizer. Mas, no entanto, mesmo com esse intuito de deixar a linguagem mais bonita, elas vão ter um caráter argumentativo. Aqui, então, eu trouxe algumas figuras de escolha, depois eu vou mandar o slide para vocês, e vocês vão pensar, né, de maneira mais pontual em quais são essas figuras de escolha. Nós, para além das figuras de escolha, nós temos também as figuras de presença. Qual é a finalidade da figura de presença, então? A figura de presença é intensificar o sentido de presença do objeto do discurso no falante, no ouvinte. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai chamar a atenção, vai facilitar que esse meu ouvinte esteja atento naquilo que eu estou dizendo, por meio de elementos que vão trazer lembrança, né? Então, essas figuras, eu não sei se essas figuras aqui vocês estudaram quando estava estudando figura de linguagem, né? Que é a acumulação, amplificação, mas eu não vou falar de cada uma delas agora, porque vocês, posteriormente, ao estudar essas figuras, se tiverem dúvida, vão me chamar, vão falar comigo, e aí a gente discute cada uma. É porque, como são várias, eu acho que só trazer para vocês terem noção de quais são, mas o que é importante para a gente agora é pensar nos 3 tipos de figura que são usadas dentro da linguagem argumentativa, né? E, por fim, a gente tem, então, as figuras de comunhão. As figuras de comunhão são aquelas em que, mediante os procedimentos literários, o orador empenha-se em criar ou confirmar a comunhão para o auditório. Frequentemente, essa comunhão é obtida por meio de referências à cultura, à tradição, à história, ou seja, é algo que existe em comum entre as leituras, entre os estudos, entre o conhecimento que existe entre o orador e o auditório. Entende-se essa afirmação quando sabemos que a finalidade da argumentação é conquistar adesão por meio da interação entre os interlocutores. Se eu, então, preciso convencê-los de que o que eu estou dizendo é verdade, se eu preciso, por exemplo, conquistar a adesão de vocês, dentro de tudo isso que eu estou dizendo, porque, Carla, voltando lá naquele momento em que você disse, é preciso conhecer o público, é preciso conhecer o auditório, aqui está mais uma razão, mais uma vez está sendo evidenciado. Porque, por exemplo, se eu não os conheço, eu não sei conhecimento de mundo que vocês têm, o tipo de leitura que vocês costumam fazer, se leem, quando leem, o que leem, se ouvem música, o que ouvem, quando ouvem, se assistem filmes e seriados. Então, eu só vou conseguir uma relação de comunhão entre o locutor e o auditório a partir do momento em que eu tiver um conhecimento mínimo de quem que é meu auditório. Porque como eu vou citar alguém da literatura, por exemplo, quando eu falo literatura, eu não estou falando só em termos de textos fictícios, eu estou chamando de literatura o conhecimento
científico ou fictício, dependendo da forma como esse leitor vai observar, mas como que eu vou saber quais são as leituras que o meu ouvinte, que o meu interlocutor faz se eu não o conhecê-lo? Então, por isso, até para usar figuras de comunhão de uma maneira adequada, eu preciso, então, conhecer o meu público, certo? Até aqui tudo bem, meninos? Davi? Sim, Ok? professora. Tá ok. Tá. Então, olha só. Nós estamos até agora tratando da argumentação, da retórica. Olá, que bom. Pensando, então, no funcionamento dessa retórica, pensando no funcionamento dessa argumentação dentro da linguagem jurídica. Eu trouxe um outro vídeo para a gente fechar essa parte aqui da retórica e da argumentação. Uma professora que vai discutir, então, a argumentação jurídica, vai discutir um pouco da retórica clássica. Eu trouxe esse vídeo, a gente vai ver o vídeo, é um vídeo um pouquinho mais longo dessa vez. Nós vamos ver o vídeo, quando terminarmos de ver o vídeo, eu vou ouvir de vocês o que vocês compreenderam da discussão até agora, para depois a gente passar para a noção de estilística. Certo? Meninos? Até agora, em se tratando de retórica, a discussão está sendo suficiente? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar, alguma coisa que vocês leram e que eu não falei? Não, Leandro, não concordo, não. Assim, eu não estou dizendo que você não vai ouvir isso, que de alguns professores, que você não vai ouvir isso em alguns lugares. Mas eu não concordo. Por exemplo, vamos pegar aqui, dentre essas figuras de linguagem que eu não apresentei, que eu só disse da existência, porque eu vou mandar o slide para vocês. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, ironia. Aqui, antítese. Antítese, por exemplo. Funda-se no enunciado de proposições contrárias. Contrárias. A metáfora, ela é o quê? Uma comparação. Se eu digo assim, seus olhos são água cristalina, eu estou comparando os olhos à água, à pureza, à beleza da água, certo? Então, a metáfora, ela é sempre uma comparação, sem usar a palavrinha como na maioria das vezes. Mas a metáfora é sempre uma comparação. Enquanto outras figuras de linguagem vão representar outras coisas muito diversas. A antítese, por exemplo, que é essa que eu estou projetando para vocês aí na tela agora, a antítese vai tratar de ideia contrária. Então, ela não está comparando, ela está opondo. É claro que vocês vão ler, vocês vão ver em alguns lugares, principalmente quando a gente pensa em gramática comparada, né, alguns autores dizendo que, de uma maneira muito simplista, que a figura de linguagem ela é sempre uma metáfora. Mas, se você pensar de uma maneira mais aprofundada, a metáfora talvez seja a mais conhecida e talvez uma das mais significativas figuras de linguagem. Mas as figuras de linguagem, cada uma delas vai ser representada e vai representar algo que é expressivo, significativo e adverso dentro da linguagem. Certo? Respondi, Leandro? Metáfora é comparação. É.
Mas essa é uma ideia que veio do pessoal da gramática comparada. O pessoal da gramática comparada que repercutiu isso por algum tempo. Se você perguntar, se você tratar disso com a professora Nismária, por exemplo, vai pular dessa altura. Ela nunca. Por quê? Porque como ela é da literatura e a figura de linguagem ela é muito estudada, né, pelo pessoal da literatura, ela vai dizer não. E aí, assim, existe uma figura de linguagem que se chama comparação. Quando, em uma expressão textual, eu comparo uma coisa com a outra usando um elemento de comparação, por exemplo, como, né? Teus lábios são como pétalas de flor. Aí se enquadra numa figura de linguagem que se chama comparação. Quando eu estabeleço essa comparação de maneira sutil, sem usar nenhum elemento comparativo factual ou direto, aí é o que a gente vai chamar de metáfora, né? Mas cada figura de linguagem ela vai representar uma coisa diferente. Existem as que são mais próximas da metáfora, mas existem as que são completamente adversas. Por exemplo, a antítese foi a que eu acabei de mostrar para vocês. Ela é uma figura que vai tratar da oposição entre elementos. Entendeu? Então, exatamente. Exato. É, sim, e a gente vai ver agora, quando a gente terminar de ver a argumentação e retórica, nós vamos ver justamente a estilística. Né? Por quê? Porque é fundamental, a gente tem essa ideia de a estilística estar para a literatura. Gente, a estilística é fundamental em qualquer prática discursiva. Qualquer prática discursiva ela é necessária, ela é fundamental, principalmente em se tratando de texto escrito. Depois, quando a gente for falar de estilística, eu vou dizer para vocês por que eu acho fundamental, por que eu acho tão importante, principalmente quando se trata de prática escrita, certo? Bem, eu vou projetar o vídeo, nós vamos assistir, anotem as dúvidas, a gente discute assim que acabar, ok? Toda hora eu vou projetar errado. Eu vou na janela. Aqui. Que você está aqui para a gente estudar mais um pouco. Eu sou a professora Paládia Romero e a nossa aula de hoje é sobre argumentação jurídica. Nessa aula, a gente vai ter uma introdução sobre a argumentação jurídica, iniciando pela retórica. E aí é preciso relembrar que nós já estudamos a estrutura da norma jurídica. E se você ainda não assistiu, eu te aconselho a assistir nossa videoaula sobre estrutura da norma jurídica, que foi dividida em 2 partes. Oi, Carlos. O som estava duplicado, né? Era isso. Era pedir se era para desligar o microfone. Sim, desculpa, eu tinha me esquecido de desligar. E ela vai nos mostrar qual a lógica por trás do enunciado ou da fórmula da norma jurídica padrão que a gente pode expressar por meio dessa frase que está colocada em verdinho aí, ó. Se A é, B deve ser, sob pena de S.
sendo que A é a situação de fato, B, a conduta exigida juridicamente e S, a sanção aplicável diante do não cumprimento de B. Lembrando que nessa aula a gente estudou essa estrutura da norma jurídica dividida em duas partes, se baseando lá desde Kelsen até Carlos Cócio, como se o direito oferecesse uma alternativa, né? Ou você cumpre, mas se não cumprir, vai ter uma consequência, sendo que não podemos dizer que há uma faculdade para o sujeito de cumprir ou não, porque a legislação, a norma jurídica, na verdade, ela tem a obrigatoriedade, tá? Depois de estudar isso, depois de já ter passado por por essa videoaula de estrutura da norma jurídica, nós então damos prosseguimento para entender a argumentação jurídica que quando a gente chegar lá no silogismo, vai nos remeter a essa estrutura, se a E, B deve ser, sob pena de S, tá? E para entrarmos no estudo da retórica, a gente vai remontar lá as origens da retórica, que é o próprio raciocínio, tá? Então, no desenvolvimento do raciocínio, dentro daqueles pensadores extremamente profundos, na filosofia, nós podemos entender que as duas formas básicas de pensar, de usar o raciocínio, ou seja, alcançar o conhecimento através da razão ou por meio da razão, esses dois modos de raciocinar são o raciocínio lógico e a retórica. Qual o mecanismo do raciocínio lógico? Ele vai usar a razão para demonstrar uma evidência, para chegar a uma verdade através da demonstração de evidências. E o estudo da lógica é muito importante, vai ser sempre uma base para nós, mas nós não vamos nos aprofundar no estudo da lógica nesse curso, porque de maior interesse nosso é a retórica, tá? A retórica que pode ser entendida como a argumentação em si, mas que também vem da lógica. Ela se baseia na lógica, até porque ambas são modos básicos de raciocinar. Então, não podemos perder isso de vista, esse primeiro ponto, esse esclarecimento, que a argumentação que nós estamos estudando aqui é aquela que vem da lógica, tá? Para a gente não ter uma visão deturpada da argumentação de que seria aquele convencimento a qualquer custo. E então, indo para essa parte da argumentação, da retórica, nós estudamos ela em dois grandes períodos. A retórica clássica, que é, portanto, a mais antiga, as primeiras concepções elaboradas com bastante profundidade, e uma retórica que foi retomada, principalmente a partir do século XX, não faz muito tempo, portanto, que é a retórica moderna ou a nova retórica. Lembrando que é a mesma retórica, tá? São, assim, momentos diferentes do estudo da retórica, portanto. Indo lá para a retórica clássica, essa retórica clássica é justamente a retórica inicialmente desenvolvida como uma arte, como uma técnica, que vem desde a Grécia clássica, também teve uma importância muito grande na Roma clássica, então a gente usa essas referências gregas e latinas, e que teve, assim, o seu período clássico até o fim do Império Romano do Ocidente. A retórica grega, que foi, né, a grande fonte da inspiração foi a partir da retórica grega, ela era praticada, então, portanto, a retórica, ela, muito mais que uma teoria, como foi teorizada posteriormente, ela sempre foi uma prática, ela era exercida nas ágoras, nas praças gregas, com o objetivo bastante discursivo de persuadir, de convencer, de expor uma tese através
da oratória, né? Portanto, ela era uma retórica ligada à fala, também à escrita, mas especialmente à fala, por ela ter esse contexto de envolver um público, usada para persuadir, porém, ela sofria muitas críticas porque ela tinha um caráter demagógico ou falseacionista, quando exercida pelos sofistas. Quem eram os sofistas? Eram homens com uma grande habilidade oratória, também, né, uma grande habilidade de raciocínio, de persuasão, e que eram, assim, eles se vendiam para realizar os seus discursos. Eles eram criticados. E aí a gente vai pegar, né, os 3 grandes filósofos gregos que nós estudamos aqui no Ocidente, na atualidade, apesar de existirem muitos outros, mas Sócrates, Platão e Aristóteles, eles criticavam, eles, assim, não aceitavam essa prática dos sofistas, não os caracterizavam como verdadeiros filósofos, porque eles se davam a serem contratados para fazerem o discurso e, usando das técnicas da retórica, convencer o povo, convencer as pessoas, convencer os cidadãos. A gente, né, não pode nem falar de povo, porque quem era digno de ser convencido era o homem grego, que tinha alguma importância, que tinha alguma influência naquela sociedade. Portanto, se ele fosse influenciado, ele acabaria encampando a tese de alguém. Então, os sofistas, eles eram homens extremamente habilidosos, que eram contratados para persuadir. E Sócrates e Platão, por isso, entendiam que a retórica ela não era digna do filósofo, do cientista, porque ela tinha essa finalidade, assim, um tanto demagógica. Já Aristóteles, né, posteriormente a Sócrates e Platão, ele teve uma visão diferente, porque ele entendeu que a retórica poderia sim ser digna, que ela poderia ser desenvolvida como uma arte, como uma técnica, e que, de um modo, com base, né, na lógica, ela poderia buscar a verdade. E aí Aristóteles, que está aqui, né, mostrado na figura, ele, assim, foi o teórico sobre a retórica. É a partir dele que se estuda a retórica ainda hoje. As suas obras sobre a lógica e a arte retórica ainda são extremamente atuais, são as bases para o estudo da retórica, o estudo da argumentação. Para Aristóteles, a retórica ela tem algo de ciência, então ela tem esse mérito, por ser um corpus com um determinado objeto e um método verificativo dos passos para se produzir essa persuasão, tá? A retórica ela continua sempre ligada a esse objetivo da persuasão. E Aristóteles ele vai classificar, então, os 3 meios de persuasão ou 3 meios de prova, que são o ethos, o pathos e o logos. O ethos, que é o elemento de presença do orador perante o auditório, aqueles elementos que o orador vai utilizar para trazer para si uma credibilidade, para chamar a atenção. São aqueles argumentos de autoridade de quem está falando, que vão produzir uma confiança no auditório, portanto, vão fazer que, inclusive, prestem atenção e deem valor ao que está sendo dito, porque quem está dizendo tem alguma autoridade sobre o assunto, tem um conhecimento, não é qualquer pessoa que está ali falando, portanto, ela é digna de ser notada, de ser ouvida. É também importante, dentro desses meios de persuasão estabelecidos por Aristóteles, o pathos. O pathos
é o elemento de paixão. Inclusive, a palavra paixão, ela tem a sua origem etimológica nesse pathos, que seria o aficionamento, ou seja, aquilo que vai prender quem está ouvindo o auditório ao discurso do orador, né? Aquilo que vai emocionar, que vai sensibilizar o auditório. Então, são argumentos com base no pathos que podem ser, sim, utilizados, até porque é bastante importante essa sensibilização do auditório para que ele permaneça interessado no discurso. Porém, jamais poderia um discurso deixar de ter o logos, tá? Dentro dessa concepção científica da retórica. Porque o logos é o elemento da lógica, do racional, é a argumentação propriamente dita. São os motivos, são os argumentos que vão levar à verdade daquele discurso, né? Porque já em nenhum momento, quando falamos de retórica aqui, é o convencer a qualquer custo, tá? Nós usamos esses recursos da credibilidade do orador, ou mesmo da sensibilização pelo pathos, mas para levar a um objetivo que é demonstrar racionalmente uma verdade. Para a gente entender de um modo exemplificado, mais ilustrativo, esses três elementos, esses três modos de prova desenvolvidos por Aristóteles, vamos ouvir uma análise do discurso do filme Coração Valente, desse personagem William Wallace, que foi interpretado pelo Mel Gibson. Eu vou passar para um vídeo no YouTube para a gente assistir a essa análise do discurso. Opa, vou voltar aqui. Então, vou lá para o YouTube. Eu vou desconectar o meu fone, onde está saindo. Vai sair o som para vocês pelo computador. Depois eu retorno o meu fone. No momento mais marcante de Coração Valente, o protagonista William Wallace, interpretado pelo Mel Gibson, chega em um campo de batalha. E então ele vê que seus colegas escoceses estão desmotivados a lutar contra os ingleses e a seguir com a rebelião que poderia dar independência à Escócia. Por isso, apesar de ainda não ser o líder do exército, Wallace decide motivar os soldados. O resultado é um dos discursos mais relembrados do cinema. A cena de discurso de Wallace em Coração Valente nem é muito longa. Ela dura aproximadamente 2 minutos. E de alguma forma, nesse curto intervalo de tempo, o discurso conseguiu deixar uma forte impressão no público de cinema. Mas o que faz ele ser tão eficiente? Eu acho que vale a pena a gente destrinchar esse discurso ponto a ponto, para entender a retórica de Wallace e ver como as palavras desse personagem se tornaram tão memoráveis para tanta gente. Então vamos lá. Sons of Scotland! I am William Wallace. Quando a gente analisa um discurso, existem 3 tipos de apelos que a gente pode buscar. O apelo da reputação do orador, também chamado de ethos, o apelo emotivo da fala, também chamado de pathos, e o apelo lógico do texto, também chamado de logos. No começo do discurso, a fala de Wallace entra na categoria do ethos, o da credibilidade do orador. Nesse ponto da história, muitos escoceses já tinham ouvido falar do Wallace, mas eles ainda não tinham visto ele pessoalmente. E essa cena é a primeira vez que o Wallace fica frente a frente com esses soldados. Então, para chamar a atenção, ele abre o discurso apelando para o peso que o nome dele já ganhou. Sons of Scotland! I am William Wallace. E agora repara como ele se dirige aos guerreiros. Sons of Scotland! Ele poderia ter chamado eles de soldados, de homens, de escoceses, mas em vez disso, ele já começa o discurso apelando para uma imagem muito poderosa, a de que todos eles são irmãos e que a mãe deles é a Escócia. Então aqui a gente já começa a ver o pathos do discurso, ou seja, o apelo da fala às emoções dos ouvintes. Isso é algo presente em diversas cenas que antecedem batalhas, já que o orador precisa convencer os guerreiros a arriscarem suas vidas.
E a motivação emocional é uma das formas mais eficientes de se alcançar esse resultado. Mas o começo do discurso logo é interrompido. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. Kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. Essa resposta é muito eficiente. Em primeiro lugar, graças ao sarcasmo. O humor é sempre um jeito muito prático de prender a atenção do seu público. E além disso, o Wallace está fazendo piada com as lendas exageradas que criaram em torno dele. Ao debochar dessa imagem elevada que criaram dele, Wallace quer mostrar que, na verdade, ele é apenas um homem normal. Ele quer que os outros se identifiquem com ele. E isso se reflete também na escolha de palavras. And bolts of lightning from his arse. Usando palavras super informais, como bunda, o Wallace mostra que ele definitivamente não faz parte da nobreza da Escócia, uma casta que passa o filme inteiro se acovardando e evitando participar da rebelião contra a Inglaterra. Nada disso. Wallace é do povão. E se ele consegue ir à luta, eles também conseguem. I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Aqui a gente vê o discurso começar a entrar na parte mais motivacional. É claro que o Wallace não está vendo um bravo exército à sua frente. Ele está vendo um monte de caras desmotivados. Mas, ainda assim, ele diz: And I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. Na verdade, ele quer mudar a percepção que os soldados têm de si mesmos. Como se ele estivesse revelando uma verdade que eles ainda não enxergaram. E a escolha de palavras aqui, mais uma vez, é muito significativa. Wallace não diz que vê apenas um exército. Ele vê um exército de compatriotas. A adição desse termo traz, de uma só vez, a ideia de unidade e de identidade nacional. E olha que interessante. Here in defiance of tyranny. Ele não diz que eles estão lá para desafiar os ingleses, mas sim a tirania. Isso dá um senso bem maior de propósito para a luta deles. Essa é uma batalha contra o mal. Mais uma vez, Wallace apela para as emoções. You've come to fight as free men. And free men you are. Um dos recursos mais utilizados em discursos é você estabelecer um tema central. E nessa parte, o Wallace começa a introduzir o tema mais importante da fala dele: a liberdade. Não é à toa que ele diz a expressão homens livres 2 vezes seguidas. You've come to fight as free men. And free men you are. Afinal, a repetição na oratória é uma ferramenta importante para dar ênfase. Wallace quer criar na mente dos soldados a imagem de que eles já são livres, mesmo que eles ainda não tenham adquirido independência da Inglaterra. Por isso, logo em seguida, ele martela de novo o tema da liberdade. What will you do without freedom? Will you fight? Só que, mais uma vez, ele vai ser contestado. Mas repara como o Wallace reage. No! We will run! And we will live. Die. Fight and you may die. Run and you'll live. Ele não descarta o argumento dos soldados. Wallace admite que existe o perigo de morte na batalha e que, se eles fugirem, eles podem sobreviver. Isso, a princípio, poderia parecer ruim para o discurso do Wallace, mas reconhecer e falar sobre os contrapontos do seu argumento, na verdade, ajuda a fortalecer a sua oratória. Porque abordar essas contestações e rebatê-las passa a impressão de que se está bem preparado. E parecer bem preparado é algo importante para quem quer ser líder, como é o caso do Wallace. E como ele rebate os soldados? Pegando o argumento deles e usando a favor do discurso. And dying in your beds many years from now. Would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance? Mais uma vez, Wallace vai apostar no poder dramático de uma imagem. Nesse caso, ele pede para que os soldados se imaginem no leito de morte e arrependidos por não terem feito a diferença em um momento crucial. Se todos vão morrer mais cedo ou mais tarde, então por que não morrer agora, defendendo algo importante? É curioso notar como essa parte do argumento de Wallace remete a um discurso da peça Henrique V, de William Shakespeare. Nele,
o Henrique V motiva suas tropas fazendo exatamente a mesma coisa. And gentlemen in England now abed shall think themselves accursed they were not here, and hold their manhood's chief. E aqui o Wallace volta a usar a repetição, só que dessa vez para criar um senso de urgência. For one chance, just one chance. E agora a gente se encaminha para o final, que é uma das partes mais essenciais de um discurso. Se for bem executado, ele pode ser o trecho que a plateia mais vai lembrar depois. Aqui, a gente vai ver o Wallace retomar mais uma vez o tema da liberdade para encerrar a fala dele. E para que ninguém se esqueça da mensagem, ele faz isso com uma frase de efeito muito poderosa. Just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Por mais que seja um discurso breve, a fala de William Wallace se mostra bem construída até nos menores detalhes. Com um olhar atento, dá para ver que esse discurso não é um mero amontoado de frases de efeito. Essa é uma fala que se aproveita de várias estratégias retóricas. Tudo isso para transmitir uma mensagem de maneira eficiente. E o objetivo foi claramente alcançado. A motivação funciona, os soldados vão à batalha e eles acabam vencendo os ingleses. E de quebra, criou-se um dos momentos mais relembrados dos épicos cinematográficos. Fine speech. Então é... Prefeito da... Estou vendo aqui o meu áudio. Vocês, né, pela forma detalhada com que foi narrado, como que foi analisado esse discurso, acredito que vocês conseguiram perceber a presença desses elementos, também de outros que eu vou tratar aqui adiante, que é a ideia de ter uma introdução, desenvolvimento, as provas e a conclusão. Mas antes disso, a gente vai ver um outro discurso que aí já não se aproveita assim, desses mesmos elementos, principalmente o do pathos, tá? Que é esse de sensibilizar, de comover a plateia. Nós vamos ver um vídeo com outro discurso que eu acredito que vocês também já viram na internet, porque ele é bem recente e fala sobre essa situação atual do coronavírus, do contágio pelo coronavírus. Eu vou compartilhar a tela e passar para esse outro vídeo, então. Por um discurso pouco tranquilizador em relação ao coronavírus. Em uma transmissão ao vivo no Facebook, o político tenta acalmar a população e diz: todos nós seremos contaminados, é uma questão de tempo. A fala dele chegou até a virar meme. Vamos ver. Já com o coronavírus, todos nós seremos contaminados, todos, é uma questão de tempo, todos nós seremos contaminados. Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados no UTI e outros perderão a vida. Então, tenham calma, tranquilidade, que todos seremos contaminados e você que está preocupado também vai ser contaminado. Então, comparando os dois discursos, né? O anterior, do William Wallace, que é feito com tanta paixão, com tantos recursos de retórica a favor do orador, e o segundo, do prefeito de Limeira, que, né, acaba aterrorizando as pessoas. Vejam que ele usa o elemento da razão. Ali está presente esse elemento mais dissociado de outros, né? Se ele queria convencer alguém a praticar algum tipo de ação, a ter um comportamento,
pode ser que ele não tenha alcançado o seu objetivo, porque ele se baseou apenas no logos, no elemento da razão, e às vezes o auditório ele não está preparado, ele não está receptivo para isso, porque é preciso que você passe pelos elementos anteriores para que ganhe uma credibilidade da sua plateia. Eu vou voltar a compartilhar com vocês os slides, tá? Como eu não tenho certeza que o discurso do William Wallace vai poder passar, eu projetei o vídeo do YouTube, mas como tem as questões de direitos autorais, pode ser que o YouTube acabe barrando eu ter que mostrar aquele vídeo que eu exibi anteriormente. Então, se ele não estiver aqui na nossa apresentação, acesse o link que eu coloquei ali no slide, no YouTube. E aqui tá, ó, de modo escrito, você pausa e vai lendo esse discurso e para você conseguir identificar os elementos de prova, os modos de prova, segundo Aristóteles. É um discurso bem curto, né? E depois o do prefeito de Limeira. Então, além dos 3 elementos de prova, Aristóteles, ele também abordou a estrutura retórica na argumentação, e ele estabeleceu, então, esses 4 mecanismos que estão na retórica, que são o exórdio, a narração, as provas e a peroração. Talvez tenha um nome diferente, mas eu tenho certeza que vocês já conhecem isso, principalmente porque isso é bastante assim falado pelos professores de língua portuguesa, de linguagem de redação, quando vão preparar os alunos para fazer um vestibular, para fazer uma redação. Quem fez a prova do Enem e estudou para ela já deve ter ouvido falar disso, do que a nossa redação precisa ter, que nada mais é do que um discurso, né? E no caso aqui, no período da retórica clássica, bastante voltada para o discurso oral. O que é o exórdio? O exórdio é o que nós chamamos de introdução. É aquele começo do discurso em que a gente vai indicar qual é o assunto, se há um consenso, qual é o problema, se é um elogio, se há uma censura, ou seja, aquele ponto que vai nortear o nosso discurso. Ele visa assegurar uma fidelidade do ouvinte. No caso do discurso do William Wallace, ele lógico começou, né, falando da figura dele para trazer uma credibilidade, chamou todos aqueles homens de irmãos, de filhos da Escócia, então foi trazendo o pathos, mas ele também, no seu exórdio, ele estabeleceu a liberdade como aquele ponto central, tá? Como um elemento do exórdio, então ele usou da liberdade do fim até o final. A narração é justamente o assunto onde os fatos vão ser incluídos. É a argumentação propriamente dita. É ali aquele corpo do texto que precisa ser elaborado de um modo argumentativo, de um modo racional, né? Então precisa ter o elemento do logos ali para trazer uma verdade para o discurso. Pode ser que o discurso também vá precisar de provas, né? Se ele tem que ser persuasivo, ele tem que comprovar aquilo que está dizendo, que vão ser os elementos que vão sustentar a argumentação. O discurso do prefeito de Limeira, ele não deixava de ter provas, né? Claro, a gente pegou um trechinho curto, mas ele se baseava em assim, afirmações que têm base científica de se infectar pelo coronavírus. Porém, se eu quero, por exemplo, convencer alguém a ficar em casa nesse momento em que a gente precisa viver uma quarentena, eu vou sim me valer desse mecanismo, que é o mecanismo das provas, para justificar essa tese de que as pessoas precisam ficar em casa. Então, eu posso usar dessas provas que tem
tem que ter assim uma base sólida de evidência, o que a gente chama do mecanismo da ciência, né, para chegar às provas. De que, olha, é altamente contagioso, não tem cura. Vejam que tudo isso são partes do discurso que buscam provar, tá, a nossa tese. Não tem tratamento, não tem cura, não tem vacina, pode levar à morte, é transmitido pelo ar. A única forma de evitar o contágio é não tendo contato com outras pessoas, portanto, fique em casa. Veja, eu vou ter toda uma narração para buscar o convencimento, todos os argumentos, mas as provas, elas vão ser aquilo que vão dar fundamentação. No discurso jurídico é muito importante isso, né? Quando a gente fala do processo judicial, então, as provas, elas têm uma importância muito grande. Claro que aí a gente vai ter no mecanismo processual meios de trazer essas provas através de testemunhas, de documentos, de perícias. Então, a gente não vai se fundamentar apenas em um momento. No processo judicial, o meio predominante é o da escrita, né? Você faz uma petição, você coloca ali os seus argumentos, coloca as suas provas, mas vejam, olha como o Aristóteles é importante. Foi ele que estabeleceu esses mecanismos que nos servem até hoje. O que a gente conhece por conclusão, que é a peroração, que é um momento importante, é o ponto alto, né? Aquele que a gente tem que fechar com o que nós chamamos de chave de ouro. No discurso do William Wallace, ele vai gritar freedom, ele vai gritar liberdade, tá? Mas no nosso caso, que não vamos usar a argumentação para convencer ninguém a participar de uma guerra, não vai ser um discurso motivacional, mas sim um discurso baseado na lógica. A conclusão vai ser aquele último momento de fechamento para manter a coerência e concluir trazendo um máximo de prova, vamos dizer, que o nosso discurso está correto, que ele é verdadeiro e que, portanto, o ouvinte, ele tem que encampar a nossa ideia, ele tem que se filiar ao nosso argumento, porque é um argumento verdadeiro. Se a gente for pensar no processo judicial, que o juiz tem que decidir favorável à nossa tese, porque é a melhor tese jurídica que está sendo colocada para aquela situação. Então, é importante da gente lembrar daqueles 3 meios de convencimento ou de prova e também desses elementos da estrutura da própria retórica. E ainda falando desse período clássico, né, tanto no momento clássico grego quanto latino, ou seja, o romano, essa retórica, ela servia muito à oralidade, aos discursos orais, com o grande público, porque a gente ainda não tinha, gente, uma disponibilidade de suportes para a escrita, né? Era uma coisa rara para ter aqueles elementos que vão servir de suporte para colocar o texto escrito. Você podia usar pedras, era tablete de barro, era um couro de animais, né? O papel foi desenvolvido na China, você podia escrever em paredes, mas não tinha uma disponibilidade grande desses recursos. Então, a oratória, ela era muito importante. Não tinha como transmitir os recursos como a gente faz pela internet hoje, não existia essa tecnologia da informação. Então, a oratória era extremamente importante. Porém, essa retórica clássica, ela foi sendo assim deixada um pouco de lado, ela foi perdendo a sua importância. A gente está falando aqui principalmente da sociedade europeia, que é o berço da nossa cultura, e ela foi um pouco retomada ali no Renascimento, naquele período, né, que mais ou menos assim 1300 e pouco a 1600 e pouco, mas principalmente nos anos de 1500,
ela é retomada, mas já não com tanta credibilidade, como foi no seu período clássico, tá? Ela era vista, assim, numa visão mais atual, como a retórica ela era apenas o recurso persuasivo, tá? Era o domínio, era uma habilidade de dominar a elocução, e ela acabou sendo reduzida ao que a gente chama da estilística, ou seja, de uma arte de escrever e de falar ainda mais trazida como identidade. A identidade da retórica era a estilística, ou seja, uma visão muito reduzida do que foi essa retórica clássica desenvolvida por Aristóteles. A gente tem que pensar o porquê disso, né? O porquê dessa redução da retórica, que era basicamente a negação da retórica clássica, que foi, assim, tão profundamente composta por Aristóteles, pela visão que predominava naquele momento, que era uma visão de racionalidade. Então, quando falamos que a visão reduzida que se tinha da retórica era de que ela era resumida a algumas figuras da linguagem, as elocuções, era ao estilo, como saber usar a metáfora, a aliteração, saber usar a ironia. Então, eram alguns poucos recursos que, quando se falava retórica, acreditava-se que era isso. Porque aqueles novos tempos, tá? Os novos tempos que a gente vai falar da modernidade, vamos falar século XVI, XVII, XVIII, né? Lembram-se quando vocês estudaram o positivismo? Espero que você nas religiões, nos mitos, em construções culturais, na mística. Então, o ser humano, ele quis trazer a racionalidade para o centro do pensar, desenvolveu fortemente a ciência. Então, com isso, ele abandonou as crenças, ao que não podia ser provado, ao que não podia ser racionalizado. Então, era o reinado da evidência, tá? Era o novo valor dessa sociedade moderna, a evidência. Evidência do quê? Dos fatos, das ideias, dos sentimentos. Então, o raciocínio dedutivo, ele era muito mais valorizado, ou seja, aquilo que está ligado à lógica e não à retórica. Já que a evidência, ela bastava-se em si mesma, como se ela não precisasse da linguagem para ser demonstrada. Ela era demonstrada de um modo dedutivo, sem se recorrer aos recursos da linguagem, que eram menos importantes. A evidência, nesse momento, ela era vista em três direções, uma no cartesianismo. O que é o cartesianismo? É justamente esse raciocínio de René Descartes, né, que é colocado como o pai do racionalismo. A partir dele se desenvolveu, né, o que a gente entende como ciência hoje, daquilo que tem que ser provado a partir de um método extremamente rigoroso, e uma evidência sensível no empirismo, aquilo que você observa, experimenta, e por meio do experimento você vai nesse momento, nesses séculos iniciais da modernidade. Porém, já ali, vamos pensar assim, no século XIX, mas principalmente no século XX, a gente tem o renascimento da retórica. Renascimento porque ela vai ser resgatada, né? A sua importância
retórica renovada. Nós uma pausa nessa aula para a gente começar numa segunda parte. Eu estou igualzinha a essa professora do vídeo. Ela ia colocar uma coisa, colocava outra, projetava outra. Enfim, quando eu fui escolher, quando eu fui nessa aula, porque basicamente essa professora ela resume tudo que a gente veio discutindo desde o início da manhã. Né? Se vocês pensarem, ela vai pontuando de forma clara quais são os elementos necessários para a retórica, quais são os elementos estilísticos. A gente não falou em estilística hoje, mas nós iremos falar, mas quais são os elementos que são necessários, quais são os elementos mas aquele fragmento, são 2 minutos, né, de fala, extremamente persuasivo, onde os elementos retóricos estão muito presentes. Por outro lado, ela mostra um outro discurso onde não há uso dos elementos retóricos. Os argumentos que ele levanta são argumentos factuais. Mas pensem só, nem tudo que é representativo da verdade aparece de uma maneira que vai convencer o outro daquilo que eu estou falando, entende? Porque dependendo da maneira como eu uso esses elementos factuais representativos da verdade, eu vou assustar o meu auditório, o meu público. E aquele prefeito, infelizmente, ele, por meio do seu discurso, ele mais deixa de convencer do que convence propriamente. Wilson, pode falar? Eu achei muito, para mim, particularmente, eu nunca tinha visto uma análise de um discurso dessa forma. Então, aguça a nossa curiosidade a procurar, a entender como que eles tentam de fazer esse tipo de discurso. Né? Então, a gente percebe que chegar numa estrutura daquela, realmente, né? Assim como eu vou falar para você, estudar e me preparar, correndo o risco de ainda assim ser colocada em saia justa. Desculpa a expressão, mas é justamente isso mesmo, saia justa. Então, para eu não ser surpreendida com o olhar, com a expressão, né, porque o júri, por exemplo, ele não tem direito à voz, mas ele tem olhar, ele tem uma expressão facial, ele tem uma expressão corporal. Para eu não ser surpreendida, o que eu preciso previamente é preparar o que eu vou dizer. Por exemplo, Isa, aquele prefeito ali não tinha um assessor eficiente. Porque com um assessor eficiente, ele não teria feito aquele tipo de discurso em uma televisão. Entendeu? Ou seja, ele preparou um texto dizendo factualmente, cientificamente, o que estamos sujeitos, mas ele não despertou emoção. Ele disse, todo mundo vai pegar muita emoção no outro com a fala dele, entendem? E para a arte de convencer, para a arte de persuadir, o que eu preciso, além de apontar verdades factuais, eu preciso convencer o outro daquilo que eu estou dizendo. Gente, até aqui, o que a gente discutindo sobre o que vocês fizeram, que eu não pontuei, que vocês queiram trazer para discussão? Fale, Carlos. Só essa questão mesmo dessa divisão do raciocínio, que eu não entendi muito bem. Do raciocínio entre retórica e argumentação?
Sim, quando a gente pensa em argumentação, quando eu estou chamando de texto, eu estou falando tanto oral quanto escrito, tudo que usa linguagem verbal. Um texto que vai levantar argumentos, que vai comprovar a minha tese. Se eu estiver pensando em um texto científico, por exemplo, qual é a maneira mais fácil de comprovar a minha tese? Trazendo outros autores